tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje estamos aqui para trabalhar uma temática um tanto quanto diferente do que viemos abordando até aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, que este ano está na sua 7ª edição e é destinada a você, aluno do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Mas o que é a Olimpíada de Língua Portuguesa? De maneira resumida, a Olimpíada de Língua Portuguesa ela busca reconhecer o seu trabalho, professor, e o seu empenho também, o seu trabalho, aluno do 5º ano do ensino fundamental, como outrora mencionei, até os alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil. Ou seja, esse é um concurso nacional. O concurso está em sua 7ª edição, como já mencionado, e é uma iniciativa do Itaú Social, com coordenação da SEMPEC. As inscrições foram encerradas em maio e, ao longo desses meses, nós vamos trabalhar para que você, aluno, tenha a sua redação escolhida para estar nas finais. Por que não acreditar, não é verdade? Quem pode participar? Professores de língua portuguesa e seus estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de todo o país. O que é preciso fazer? Realizar as atividades, os professores vão estar realizando essas atividades com vocês, trabalhando gêneros textuais, para que depois que vocês conheçam um pouco dessas características do gênero, que vocês, depois de terem tido contato com esse gênero, vocês vão desenvolver a própria redação de vocês, autoral. O 6º e o 7º ano tem como gênero textual as memórias literárias. É o gênero selecionado para você, aluno do 6º e 7º ano, fazer a sua redação e concorrer. Mas vamos conhecer um pouco desse gênero, não é verdade? Lá no caderno, ele é intitulado Se Bem Me Lembro. Por quê? Porque as memórias, quando nós falamos de memórias, nós lembramos de quê? De algo que nós temos, trazemos na nossa mente, no nosso coração. A memória é algo muito íntimo e é formado de coisas simples que muitas vezes nós não nos damos conta que estão lá guardadinhos. Talvez você aí, aluno de 6º, 7º ano, você pode pensar, eu não tenho memórias, sou muito jovem, mas daqui a alguns anos, certamente, as memórias vão estar aí, ó, fervilhando na sua cabecinha. Mas você, professor, certamente guarda no coração inúmeras memórias. Ora, Gabriel Garcia, ele diz o seguinte, que a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Então, vamos conhecer um pouco do gênero. Segundo Abreu, 2020, as memórias literárias elas vão contemplar o quê? Uma narração de fatos passados, de coisas que ocorreram no passado. Mas não é só isso, está além de somente contar. Ela vai reúne, em sua essência, a ordem do narrar, a lembrança e a recordação. Então, além de quando você lê memórias, quando vocês forem produzir memórias, vocês vão narrar, é um texto narrativo, mas o grande diferencial é como você vai lidar com essa lembrança, como a recordação vai fluir no seu texto. Eu sou muito suspeita porque esse é um gênero que eu gosto muito. A temática geral é a comunidade onde vocês moram, o lugar em que vocês vivem. As Olimpíadas, elas valorizam muito as experiências dos alunos em relação à localidade onde você vive, o seu bairro, a sua cidade. Então, a temática principal é a sua comunidade, o seu bairro, e vocês vão entender como isso vai ser feito. O que pode despertar a memória? Inúmeras, como eu já falei, talvez vocês não tenham tantas, porque são bastante jovens, né? Mas cá entre nós, a professora aqui já tem algumas memórias, não que seja velha, né? Mas já são aí alguns anos percorridos. Mas muitas coisas podem despertar a memória. Uma imagem, um cheiro, um som, uma pergunta, são coisas que podem despertar a memória. E quando essa memória é despertada, ela pode ser apenas contada ou quando um autor resolve transformá-la em memória literária, ele vai contar essa memória, mas num tom emotivo, num tom que vai tocar as pessoas que leem. Vamos ler aqui. No caso, nós temos um trecho de um texto, de um livro, né? A Menina que Fez a América,
E nesse trecho é assim, toda memória tem uma história. Vamos acompanhar. Vô, quem foi Getúlio Vargas? Que foi o dia dele. Conta aquela vez que você era pequeno e foram de Fordinho para São Paulo? E aquela outra vez que pegou fogo na máquina de café? E os olhos embaçados do avô se iluminam. Ele endireita as costas e, como se inflasse o peito, cheio de histórias prontas para ganhar vida, conta para os mais novos suas lembranças de outros tempos. Seus conhecimentos não vão morrer com ele. Há pessoas interessadas em suas vivências, em conhecer como foi sua vida. Bom, por que você não escreve suas histórias? Assim todo mundo pode saber o que aconteceu. Na escola, eu li um livro em que a Alice fez isso. A minha história começa com muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Pode perguntar a você. E eu responderei, atrás de hoje, ontem, antes de anteontem. Longe, na minha memória. Lá é o tempo e o espaço da minha infância. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem. Mas as histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Gente, não é lindo? Esse livro é bem interessante depois se vocês puderem procurar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o gênero memória, ele vai rebuscar lá no passado. Eu acredito que todos vocês que já tiveram ou que ainda têm avós ou avós, já sentaram para ouvi-los contar alguma história do seu tempo, do seu trabalho, de como era a vida na roça, de recordar coisas tão pequenas. Escrever e ler memórias é ter contato com o passado de alguém, com algo íntimo, como ele construiu aquilo no seu ser. Eu creio que todos vocês já ouviram. Se não um avô, uma avó, um tio-avô, uma tia-avó, um idosinho que é vizinho da sua casa, porque eles gostam de sentar e contar. E vocês vão fazer justamente isso, vão ter contato com pessoas mais velhas, da comunidade onde vocês moram, ou até mesmo na casa de vocês, com os avós. É claro que nós temos que ter todo o cuidado nesse contexto em que estamos vivendo. E vão ter contato com essas experiências. Mas vamos à parte mais técnica do gênero memória. O gênero memória ele é primordialmente de psicologia textual narrativa, ou seja, o gênero narrativo é aquele que conta, que relata um fato. E no gênero narrativo, eu vou ter personagens, eu vou ter narrador, ou seja, alguém que vai estar contando a história, um lugar, que é o espaço, e um determinado tempo. Obviamente, como eu já falei, esse tempo geralmente é passado, vai ser o buscar da lembrança. Só que você vai narrar como você está lembrando agora. Então, as memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores ou escritoras que lembram o passado, né? E esse passado está lá, vívido no seu imaginário. Para tanto, eles vão recorrer às figuras de linguagem, vão escrever numa linguagem figurativa, vão escolher cuidadosamente as palavras que vão utilizar, vão buscar critérios estéticos, ou seja, critérios para tornar o seu texto um texto bonito de se ler, que atribui ao texto ritmo e conduzem o leitor aos cenários de situações reais ou imaginárias. Eu aposto que ao ouvir a leitura daquele texto, vocês imaginaram um menino perguntando para o avô, para contar a história. Nossa, é tão bom ouvir as histórias dos avós da gente. Então, o gênero memórias são narrativas que têm como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado. São contadas da forma como são lembradas no presente. Então, de acordo com o que você lembra no presente, esse texto vai ser narrado, tá? Não vai ser narrado, meu avô contou, não. Você vai narrar essa memória, mas como ela é lembrada no presente. Nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, o desenvolvimento de temas vai se dar por meio das memórias de pessoas mais velhas da comunidade. Como vocês são muito jovens, vocês vão buscar as memórias das pessoas mais velhas do seu bairro, próximas, aí de onde você mora, ou muitas vezes no seu lar, o seu pai, a sua mãe, seus avós, seus tios-avós. E vocês, alunos, vão escrever as suas próprias memórias.
Vocês vão aprender a escrever como se vocês fossem a pessoa que vocês entrevistaram. Porque para vocês escreverem, vocês vão ver que vai ser interessante vocês conversarem, anotarem o que essas pessoas mais velhas têm a contado, o que elas lembram, e de uma maneira bastante literária, reescrever essas memórias como se fossem suas, mas dando vida à memória de outra pessoa. Vocês vão conhecer a história do lugar onde vocês vivem por meio do olhar de outras pessoas, de outros moradores. Já a pessoa olhava, eu moro no bairro, sei lá, Campo da Várzea, sob o olhar de uma pessoa mais velha, como ele lembra do Campo da Várzea, ou qualquer outro bairro no qual você esteja localizado, certo? Vamos acompanhar aqui um trecho de uma memória literária da Tatiana Belling, tá? Não vai ser o texto todo, depois eu vou deixar a descrição aí no vídeo, tá? Desse áudio, e tem o texto também completo. Aqui é só para que vocês tenham uma noção do que é um texto do gênero literário memória. Transplante de menina, Tatiana Belling. Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha, nos levavam, todos empilhados, a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo funicular, o bondinho pendurado entre aqueles enormes rochedos. E de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos quando subimos, passageiros de um outro trenzinho incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado. Ali ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural sem ela. Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com sua floresta e sua linda cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muito chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares e sorveterias na calçada. E, claro, na Avenida Rio Branco. Reta, larga e imponente, embicando no cais do Porto, por onde chegamos ao Brasil pela primeira vez. E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão, e que impressão, do carnaval brasileiro. Eu já tinha ouvido falar em carnaval. Na Europa era famoso o carnaval de Nice, na França, com sua decantada batalha de flores. E o carnaval de Veneza, mais exuberante e tradicional, com gente fantasiada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras, em muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em Fashion, Carnevale, Mardi Gras vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, o desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes,
todos dançando e cantando, pulando, saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os Bem, querido, aqui é só um trecho para deixar vocês com muita vontade de ir lá no site pesquisar como conclui essa memória literária Transplante de Meninas, tá? Só para que vocês tenham essa percepção, observem. Eu quero chamar a atenção que vocês observem que a memória literária é um texto narrativo. Nós temos os personagens, a diferença é que quem narra vai narrar como se ele estivesse lembrando. A pessoa que escreveu escreve como se fosse uma memória sua, pessoal. E ele vai contando da forma como ele lembra. Observa que ela não está falando eu lembro que naquela época, não. Ela vai contando como se ela estivesse vivendo. É como se daqui a pouco você fechasse os olhos e fosse contar o que vem no seu coração, né? Assumindo essa personalidade de quem vai escrever o texto de memórias literárias. E o mais interessante é que vocês vão ouvir as pessoas contando essas histórias, muitas vezes histórias simples. Você observa que ela vai falando de um passeio, que ela foi ao Rio de Janeiro, que provavelmente essa pessoa morava em outro país, tinha visto outros carnavais, a impressão dela sobre o carnaval. Só que a pessoa que está escrevendo, o autor, ele vai dando toda uma sequenciação, todo um ritmo, trazendo esse tom literário para a escrita. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouco mais de memórias para que vocês estejam bastante familiarizados para, em seguida, construir o texto de vocês, tá? Não esqueça, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que vocês procurem o finalzinho da história. Depois vocês escrevam aí se vocês ouviram o áudio ou fizeram a leitura do finzinho aqui da memória. E aí, o desafio que eu lanço para vocês, antes de concluirmos aqui. Memória e memória. Neste caso aqui, vai ter o mesmo significado? Você acha que quando eu falo memória e falo de memória, é a mesma coisa? Que tal refletirmos um pouco sobre isso? Quando vocês fizerem essa reflexão, anotem no caderno de vocês, para que depois vocês possam tirar essas dúvidas e que vocês vão perceber que há uma sutil diferença entre memória e memória, tá? E que interessante será, ao final desse processo, que você vai estar aqui aprendendo um pouco sobre as memórias literárias, lendo memórias literárias, depois, em um outro momento, vai ter contato com memórias de outras pessoas, para que essas memórias virem a sua matéria-prima na hora de escrever o texto. Eu tenho certeza que vai ser muito difícil fazer a escolha dos textos finalistas, porque eu sei que vocês têm um potencial imenso aí, e que nós vamos descobrir lindos e grandes escritores. Bem, para concluir, não precisa se descabelar, tá bom? Eu tenho certeza que vocês depois vão amar escrever memórias e ler memórias. Aqui nós temos essa definiçãozinha, está lá no caderno que bem me lembro, das Olimpíadas, e diz o seguinte: ler memórias é aproximar-se dos ausentes, compreender o que se passou, conhecer outros modos de viver, outros modos de falar, outras formas de se comportar. Representam possibilidades de entrelaçar novas vidas com as heranças deixadas pelas gerações anteriores. As histórias passadas por meio de palavras, gestos, sentimentos, podem unir moradores de um mesmo lugar e fazer que cada um sinta-se parte de uma mesma comunidade. Isso porque a história de cada indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual pertence. Esse encontro, como afirma Ecleabose, 2005, é uma experiência humanizadora. Então, não importa onde você cresceu, o bairro que você cresceu, todos vocês vão ter memórias comuns, porque a nossa memória individual ela surge justamente do grupo social no qual nós estamos inseridos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, que é o gênero memória, e que esse gênero é um gênero narrativo, mas é um gênero bastante especial, porque vocês vão colocar as memórias de outras pessoas em papel,
para que outras pessoas possam ler essas memórias de uma maneira bastante literária, tá bom? Nos encontramos no nosso próximo vídeo para interação. Eu sei que vocês estão aí, mas dê uma olhadinha nos vídeos, vamos dar uma lida, vamos nos empenhar, porque eu sei que nós vamos ter textos maravilhosos. Então, no nosso próximo vídeo, abordaremos com mais detalhes sobre o gênero memória e juntos conseguiremos certamente ter grandes textos nessa disputa nacional. Então, até breve e nos vemos na próxima.